Olá, sejam bem-vindos à minha primeira live. Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre comunicação e aprendizagem do futuro. Como aplicar esse conhecimento na realidade organizacional. Bom, para quem não me conhece, eu sou Suzana Carneiro, sou advogada, sou formada em Direito e em Gestão de Pessoas, sou especialista em educação corporativa. Bom, e hoje tenho a honra, né, de convidar um colega, o Mário Sérgio Borges. O Mário é especialista em liderança e comunicação e empreendedorismo. Boa tarde, Mário. Estamos aqui pontualmente às 5h30. Isso. É a primeira regra, né? Primeira regra para a gente se apresentar bem, né? Começar no Quanta horário. pontualidade, né? Legal, Suzana. Muito bacana estar aqui com você e tal, aceitar esse convite. A gente que se Uhum. conhece do Senac e já tem algumas historinhas lá, né? Tem algumas coisas já Com para certeza, contar. com certeza. Então, Mário, eu vou começar iniciando na nossa fala, porque nós estamos vivendo esse momento diferenciado, né? Esse momento Claro. de que eu não gosto de falar de crise. Eu prefiro falar que esse momento é um momento diferenciado. Então, eu inicio a minha fala na seguinte situação, que duas palavras que eu gosto muito de falar. A primeira é fé, precisamos ter nesse momento muita fé. E Verdade. a segunda palavra que eu gosto é do bom humor. Já que é para passar isso, vamos passar isso com bom humor, sorriso nos olhos. Tem que ter, nós vamos ter que passar por essa situação. Então vamos passar de uma forma bem-humorada, uma comunicação mais assertiva. E isso eu acho, essa Verdade. positividade, eu acho ela muito importante para esse momento que nós estamos vivendo hoje. E é por isso que nós escolhemos Exatamente. esse tema, né, Mário? Escolhemos Pois esse é, e tema porque... desculpa. pois é, aí nessa lógica que você está falando, você vê que já tem um ambiente diferente. Né? Já Aham. existe um ambiente que mexe com o emocional. E a gente vai ver aí ao longo da nossa live o quanto esse emocional ele interfere no processo e o quanto Sim. isso é essencial para a comunicação. Então, eu acho bacana você iniciar, não tem como, né, Suzana, pontuando a situação que nós estamos vivendo, e ele é um divisor de águas, não só na questão, vamos dizer assim, de novos hábitos que nós estamos adquirindo. Mas ele Uhum. muda também completamente a dinâmica das relações nas organizações. Então, acho que o tema da comunicação, da forma como nós nos propomos aqui a contar experiências, né? Nada de conteudismo, nada de. Claro, tem aqui as nossas fundamentações, né? Mas a ideia não é Aham. ficar É. desfilando, né, esse tipo de bibliografia, mas falar Aham. dessas experiências que estão acontecendo, até porque nós não paramos na pandemia. Os nossos clientes, eles ainda nos demandam. Então, que tipo de demanda que eles estão solicitando? Que tipo de Aham. solicitação e necessidades eles estão sentindo agora e como eles estão se preparando? Então, acho que esse contexto aí é o que a gente quer falar, colocar a comunicação aí dentro dessa historinha, né, Suzana? Isso, e mesmo porque, Mário, é assim, a comunicação mudou, a forma de se comunicar mudou, né? Não que essa forma de se comunicar não já estava acontecendo, bem da realidade é que ela estava acontecendo. E com a pandemia, ela acelerou, né? Situações, pessoas já faziam reuniões, mas não era uma constância tão grande como é hoje. E hoje você vê, jamais a gente talvez tivesse pensado em fazer uma live para falar sobre comunicação se a gente já não estivesse vivenciando esse novo momento, né? Esse momento tão Exatamente. diferenciado. Eu acho que foi muito bacana trazer esse tema, porque ele é a principal habilidade que nós temos. Posso te fazer uma pergunta, então, já para. Eu quero assim usar a tua experiência, né? Muito. Eu Vamos acredito que deve colocar ter aí uma série de empreendedores aí, inclusive empresários sim, que fazem aham, parte aqui da nossa rede. Quando eu falei que eu ia conversar com a Suzana e contei um pouquinho da tua habilidade, da tua sensibilidade, eu falei, opa, então eu tenho certeza aí que tem alguns entrando aqui. E eu quero te fazer a seguinte pergunta: no teu ponto de vista hoje, qual é o principal inimigo da comunicação? Como é que você enxerga isso? olha, Mária, eu acho assim, ainda é o medo. As pessoas têm muito medo em falar, né? As pessoas têm medo de se comunicar, ou numa reunião de amigos, numa reunião de empresa, ou de fazer um vídeo. E hoje vai ser demandado muito
fazer vídeos de reuniões, né, de trabalho, e as pessoas talvez elas não consigam passar todas as experiências, tudo aquilo que foi planejado, devido a essa falha nessa comunicação. Eu até conto a minha trajetória, se eu contar um pouquinho da minha história rapidinho. À vontade. Eu comecei em 2003 a lecionar, né? A minha primeira experiência foi como professora de Direito de curso técnico em administração. E eu falava muito sobre o curso técnico, sobre direito do trabalho, essas matérias de direito, que é a minha área. E o que acontece? Aí fui passando o tempo, fui para o Senac, né? Que foi uma escola muito grande, que agradeço muito a oportunidade. E lá no Senac eu me deparei com algumas palestras. Aí eu tinha medo, não do público, porque eu tinha um público em sala de aula, mas eu tinha medo do microfone, Mário, você acredita? Uau! Amo música. Quer dizer que tinham 100 pessoas na sua frente, mas estava concentrado ali no microfone. Me travava, isso. Aí eu amo cantar, embora não saiba, né? Mas eu gosto muito. E o que acontecia? Acontecia a seguinte situação. Precisei, embora sabia me comunicar, falar, mas eu precisei adquirir novas habilidades, novos conhecimentos para melhorar essa minha prática. E você já vinha da sala de aula, né? E você já estava em sala de aula. Isso aí. E onde eu fui buscar isso? Um curso de oratória. Que legal. Entendeu? Que legal. Porque no curso de oratória, no momento que você está fazendo aquela prática, o professor vai te dando aquele feedback na hora e você vai se percebendo alguns erros, alguns diferenciais, e você pode fazer essas produções de melhora. E isso é muito importante. Essa busca do conhecimento, essa busca de novas habilidades mesmo, né? Embora já tenha sido de sala de aula. Eu cheguei, por exemplo, Mário, a dar uma palestra num presídio aqui no Espírito Santo, onde estavam todos os presos no pátio e só tinha eu e o microfone. Eu falei, agora já, né? Que interessante, cara. Mas o medo, ele acabou? Não, o medo continuou. Quer ver um medo? O medo do vídeo. O tanto que meus amigos pedem, Suzana, faz um vídeo sobre as situações que você vivenciou, as palestras que você faz, dando dicas, pílulas de conhecimento. Mas, Mário, como me trava, cara. Falar Olha, mas eu não posso fazer desse medo uma realidade para mim, porque a minha profissão me permite eu ter que utilizar desse mecanismo. Então, essa fisionomia do medo, onde todo mundo que está assistindo aí deve... Pois eu até ia falar assim, coloca a perguntinha aí, coloca a perguntinha em relação a essa questão do medo. Diz aí, que é legal. Quem não tem medo? Aquelas mãos trêmulas, hein? Aquele momento que a fala fica, a boca seca. Eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive a gente, já passou por essa situação. Exato. Então, o medo ele é necessário para a gente poder fazer esse planejamento. Né? Então, a gente se planeja, a gente se prepara, mas ele não pode ser um bloqueador nas nossas atitudes. Então, exatamente. O medo, ele não pode ser tão intenso que me bloqueie ao ponto de eu não ser feliz fazendo uma coisa que eu gosto. Eu acho que exatamente. O medo ainda é. Nossa, eu quero primeiro te parabenizar por essa coragem, dessa exposição, desse medo, né? Porque uma profissional do seu gabarito, né? Do que você alcançou e você a todo momento está nos espaços, está nos ambientes, está ensinando e está trocando experiência. Na medida que você coloca esse relato, eu acredito que muitas pessoas passam a se identificar também. E isso é um estímulo para que elas também, a partir da experiência que você teve, de uma pessoa que já veio de sala de aula, e obviamente teve a humildade de voltar para aprender por conta do microfone, pois eu posso te dizer que muita gente deixou de fazer muitas coisas na vida por causa do microfone. Muita gente voltou por causa do microfone. E aí é que entra o fator humildade, o fator de realmente você olhar suas fraquezas e entender que fraquezas é para você trabalhar, que existem habilidades a serem desenvolvidas. Obviamente, o medo é tudo aquilo que a gente tem um desconhecimento, ou que a gente não tem a informação de como se livrar daquela situação. Obviamente, quando você teve lá o curso,
você recebeu dicas, recebeu feedback, a forma de como manusear o microfone, de como se portar e tudo mais, e aquilo passava a já não ser mais desconhecido para você, já começava a ser alguma coisa que você tinha essa percepção. Eu posso te garantir o seguinte, muita gente, aí tem esses dois grupos, tem esse grupo que tem o medo, né, de se expor, e obviamente tem o talento, mas do que adianta o talento se você não expõe esse talento? Do que adianta o conhecimento e o saber se você não expõe esse saber e esse conhecimento? Às vezes causa até a frustração de você saber que você detém aquela informação, que você tem uma sensibilidade, que você tem uma habilidade, e lá no fundo, muitos têm o desejo de compartilhar isso. Se você pegar, por exemplo, a própria essência da palavra comunicação, comunicare, é compartilhar. A essência da comunicação é compartilhar, é tornar comum. Então, quando a gente não torna comum, a gente particulariza. E particularizar, necessariamente, não significa que você está evoluindo também com o teu saber. E eu tenho certeza absoluta, assim, a gente vê ao longo das organizações e das empresas, eu até costumo dar muito esses exemplos, muitas pessoas que chegam no cargo de liderança, e você sabe que tem outros que têm, às vezes, mais habilidade, mais competência, ou mais informações, conhecimento, porém não tem esse desejo de correr esse risco, que na verdade é um risco, mas é um risco calculado, é um risco moderado, é um risco que você sabe que você tem ali, você pode administrar essa situação. A comunicação, ela tem essas possibilidades de você ir administrando desde o básico até o nível mais avançado. Então eu quero te parabenizar por essa coragem de realmente estar relatando essa situação. Eu ainda, depois de 25 anos, desses 25 anos, 24 anos trabalhando com oratória, desenvolvendo, construindo aí, preparando palestrantes, líderes, executivos, eu não tenho mais medo, mas o nervosismo ainda está aqui, viu? Sempre está presente. 5 minutos... Eu acho que é. Sempre. Eu vi uma entrevista de Roberto Carlos, ele falava o seguinte, ele falava que até hoje ele tem medo de entrar no palco, né? Tem uma música até do Beto Guedes, que eu gosto muito, Sol de Primavera, né? Fala mais ou menos nesse sentido. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender. As pessoas sabem falar, né? Sabem se portar, mas a gente tem que aprender, a gente tem que buscar novas ferramentas para poder melhorar essa situação. Mas você que está aí no dia a dia, que eu sei que você está, né, nesse teu serviço de mentoria, né? Eu tenho acompanhado bastante. Eu te pergunto uma coisa, dentro desse novo formato, nesse novo olhar da liderança, é possível treinar líderes através dessa nova situação assim online? Como é que está funcionando o treinamento? Foi um desafio muito grande, por conta que quando a gente tem aquele contato presencial, e o contato online nunca substitui o presencial, que se diga de passagem, contudo, o online ele tem as suas perspicácias, ele tem o seu contato que a gente tem que reaprender, ou aprender novas habilidades para produzir nesses líderes, né, as mesmas sensações que a gente deseja no processo de aprendizagem presencial. É possível, sim, só que existe uma mudança completa de comunicação, de comando, de orientação, de métodos. Os métodos eles são muito mais finos, mais perspicazes. Vou te dar um exemplo para ficar bem claro, né? Eu faço um ciclo no processo que tudo parte de uma base de um conceito. Esse conceito ele tem que se encaixar na experiência e na vivência desse líder. Esse líder, então, conta uma experiência, um caso real que acontece dentro da realidade do que ele está fazendo. A gente processa isso junto, conversando, dialogando, debatendo, esmiuçando cada parte desse processo. E aí a gente vai trabalhando que tipo de técnicas e de ferramentas a gente vai incluindo nessa realidade de uma maneira muito cautelosa, porque existe uma diferença entre aprender e apreender. Então a ideia não é só passar a informação para ele aprender, mas ele tem que apreender aquela técnica, aquela ferramenta, utilizar em situações concretas dentro do seu ambiente, depois ele volta com aquele relato, processa de novo aquela história toda, como é que ele usou a técnica, de que forma, que tipo de resultado aquela técnica proporcionou para uma reunião,
para um encontro a dois, para um tipo de feedback que ele precisou dar para o colaborador, e aí ele consegue ver materializado esse tipo de instrumento dentro da realidade dele. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, ficou muito mais, aqueles conceitos que a gente vê muito na parte da pedagogia e da educação, eles começam a entrar com muito mais força também nesse processo de aprendizagem. Então, há de ter muita cautela no sentido de garantir que realmente esse processo de aprendizagem aconteça de uma maneira prática, real. Então, a gente tem que se valer da experiência do que está acontecendo no dia a dia. O dia a dia passa a ser a grande arena aonde a gente faz com que esse conteúdo se torne vivo. E, obviamente, ele também desenvolve uma percepção de falar, pô, cara, faz sentido esse conceito aqui dentro dessa prática faz sentido. Eu acredito até que os conceitos eles se materializam mais nessa relação online. Enquanto na sala de aula a gente tem um tipo de discussão um pouco mais intensa, inclusive mais cognitiva, eu digo que no online a gente tem que ser mais perceptivo com a teoria e com a prática. E isso depende muito também ali da habilidade do líder ou de quem está do outro lado. E, obviamente, esse líder não estava preparado, que a gente percebe que não havia uma preparação dessa liderança para lidar com esse tipo de relação cognitiva prática, teoria prática, né, quando você é confrontado. Mas eu acredito não, essas mentorias que nós estamos realizando, a gente está vendo o resultado. E o que eu posso dizer é o seguinte, são resultados com auto-executivos, você tem empreendedores experimentando os conceitos com muito mais intensidade. Isso é muito interessante, é um relato assim que eu te faço, que muitas vezes quando a gente está em sala de aula, parece assim, terminou a aula, espera-se o tempo para processar aquela informação, espera-se um momento ideal para se colocar aquilo em prática, e aí daqui a pouco tem um insight, daqui a pouco tem uma percepção, opa, aconteceu, parece assim que é alguma coisa, sabe, espiritual. E o conhecimento e o conceito não é algo espiritual, certo? Ele realmente é algo que precisa se fazer na prática. Então, isso mudou completamente na minha experiência, nas mentorias e nessa relação online. Então, penso que por aí é um caminho interessante para a gente refletir nesse ponto. Sim. Até corroborando aqui com o que você falou, valores importantes, né, nessa nova comunicação, por exemplo, eu acho que assim, a comunicação de uma forma clara, né, e coesa, né? Então, isso eu acho muito interessante. Falar claro, não falar frases longas. Outra coisa que o líder ele costuma fazer, Mário, ele tem que se repetir para ver se realmente o liderado entendeu. E o liderado tem muita vergonha de perguntar. Eu noto isso. Por quê? Para não mostrar uma certa determinada fraqueza. Aí ele fala, se eu perguntar, eu vou mostrar que eu demonstro falta de conhecimento. Quando, na realidade, se ele perguntar, ele pode entregar muito bem o trabalho determinado. Então, essa comunicação dessa forma clara e coesa, ela é muito importante. Outra situação também que eu gostaria de falar, dentro desse novo ambiente, nesse momento diferenciado que a gente está passando, é essa comunicação humanizada e praticar empatia. Essa comunicação, ela é essencial. O líder, ele não é um super-homem que tem a máscara, que tem o poder e que ele não erra. Ele tem que mostrar que nós estamos sim passando por um momento diferenciado, um momento difícil, e ele tem que passar, não a insegurança, isso de forma nenhuma, mas ele tem que passar algumas realidades para os seus colaboradores. Eu acho isso muito importante. E se colocar no lugar, porque alguns líderes, eles perguntam assim, você está vivenciando uma determinada situação difícil? Aí a pessoa fala, sim, estou, mas ele não vive, não quer saber dessa situação, ele finge que entendeu, quando na realidade ele nem prestou atenção. Então ele não age não age com empatia. E para terminar essa fala de valores e importância na comunicação, eu acho que sempre trabalhar com a verdade. Eu acho isso muito importante. Seja honesto, por mais dura que seja a realidade. Tem algumas formas que, por mais que o aspecto seja negativo, você pode tratar de uma forma digna, sem que a pessoa se sinta enganada. Então, eu acho que essa comunicação com clareza, coerência, humanização, empatia e verdade. Eu acho que esse novo contexto eu acho muito importante. E trabalhando nele.
nós não podemos esquecer também assim, se você pega historicamente que eu falo, nossas organizações, elas têm muitos líderes técnicos. Então, como é que a pessoa chega à liderança? Porque ela tem uma habilidade, muitas vezes ela é guinada para a liderança, porque ela sabe fazer muito bem a tarefa. Ela, no meio do grupo, a pessoa se destaca. Então a organização diz, nossa, esse cara deve ser um bom líder. E necessariamente isso não é verdade. Eu posso ter muita habilidade técnica, mas quando eu sou guinado para a questão de um líder, quando eu estou no papel de liderança, aí exatamente essa relação humanizada é que tem que se destacar. Então a habilidade técnica está ali, ela é importante, porque eu sei que o meu líder ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo, porém a questão humanizada, ela vem justamente nesse campo que você falou, quer dizer, a humanização, ela diz o seguinte, será que eu estou percebendo as emoções dessas pessoas? Será que eu percebo que o que ela está me passando retrata uma segurança? Será que ela entendeu, se ela está compreendendo? Será que a pandemia não está afetando ela emocionalmente? E isso ela está escondendo? Você imagina que muitas pessoas escondem as suas emoções, a maioria ali porque existe uma cultura brasileira que diz que você tem que ser forte, você tem que ser, né, firme, né? Você não leva as emoções para dentro das empresas. Muitos empresários falam assim, olha, o que acontece na tua casa, fica na tua casa, e aqui quando chega na empresa, esquece isso. Não existe isso, né? Isso, na verdade, é uma defesa de quem não sabe trabalhar justamente nesse campo da humanização, nesse campo de lidar com as emoções. Porque eles têm, quando você não tem essa habilidade para trabalhar nessa lógica, obviamente você tem medo de entrar, de puxar nesse campo da emoção e não saber sair de lá. E o que é que eu faço com isso? E se eu pergunto para o colaborador, está tudo bem? Como é que você está se sentindo? E a pessoa diz assim, não está tudo bem. Quero lhe contar umas coisas. Aí pronto, o líder tem medo dele abrir um livro de lamúria, de sofrimento. E como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou lidar com esse sofrimento? Você tem uma ideia? O processo de comunicação... Não quer se envolver bem na realidade. Não quer se envolver, mas ele precisa entender que é justamente, este é um ponto, isso é uma alavanca. Se ele compreender que isso é uma alavanca que pode impulsionar tanto aquela pessoa que está expondo o seu sentimento, quanto o líder, ele vai compreender que aquilo pode ser bom para ele, para o funcionário e para a organização. Então, por exemplo, você vê aqui uma coisa muito, muito, muito simples. Vou dar um exemplo básico aqui de um filme. Acabei de ver esse filme agora, semana passada agora, domingo, Divertidamente. Então você vê lá, não sei se você chegou a ver, lá tem as emoções de base, né, aquelas emoções, o comportamento de base que é construído. E é muito interessante o filme porque ele mostra o quanto a tristeza é importante, o quanto eu não posso negar a tristeza, quanto aquilo, dentro do momento exato, ele pode me fazer rever uma situação, ele pode reavaliar determinada postura e pode me dar um nível de consciência para fazer melhor, para olhar melhor as minhas decisões e as minhas atitudes. Então, qualquer tipo de emoção que eu trago, ele é uma possibilidade para rever comportamentos, para que você possa dar uma olhada e dizer assim, poxa, eu poderia ter feito realmente de uma outra forma, eu poderia ter agido de uma maneira mais prudente, eu poderia ser um pouco mais... eu poderia ter desenvolvido um pouco mais a inteligência emocional para poder resolver aquela situação. Então, obviamente, o líder não é um terapeuta, o líder não é um psicólogo, o líder não está preparado para situações que escapam ou que... Suzana desapareceu, mas eu vou continuar. Não, nosso novo normal. O normal entrou aí. Ouvir música alta, nosso novo normal. Então o processo de comunicação, ele vai tratar disso, entendeu, Suzana? Ele vai tratar desses elementos que estão no não verbal e não verbal, e você vai aprender a ler isso. Porque tudo que é verbal e não verbal, ele também é fruto de uma emoção. Então ele é a primeira resposta. Muitas vezes você está perguntando para a pessoa, está tudo bem? A pessoa, está tudo bem. Pô, a pessoa está falando, está tudo bem, mas... a cabeça dela está dizendo não, pô, né? Você está dizendo que está tudo bem, o conteúdo está falando, mas o corpo está dizendo não. E aí a pessoa diz, então tá, se está tudo bem, ok. E ela acabou de te dar uma pista que não está tudo legal. Então, isso tem acontecido muito. E eu tenho percebido empresários e empreendedores se preocupando mais com essa situação.
Porque a gente também tem que entender, se eu tenho uma equipe emocionalmente bem estruturada, emocionalmente bem resolvida, emocionalmente consciente, eu tenho uma equipe mais produtiva. Eu tenho uma equipe que realmente pode se envolver mais e se comprometer mais com aquilo que eu preciso, das minhas metas, os meus objetivos. Então, essa história aí de que os problemas ficam em casa, esquece, é uma verdadeira bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Concorda, Não, Suzana? você estava falando dessa situação de comunicação virtual, né? E a gente tem, dentro da comunicação, existe a comunicação não verbal, a comunicação verbal, e a comunicação verbal, principalmente, ela sempre fala muito mais que a verbal, né? Porque os nossos gestos, a nossa fala, se você está com uma fala muito trêmula, demonstra claramente que você está nervoso. Se você está com uma fala assim meio desanimada, também demonstra claramente que você não está a fim de estar ali. Então, tudo isso é muito importante, né? Essa comunicação verbal, nesse momento, ela é muito precisa. Então, você tem que... a forma de aparecer, a forma de se postar, ela tem que ser bem clara. Para a pessoa que está do outro lado, ela poder te entender melhor, né? Exatamente. E ela começa primeiro com a gente, com o líder. Então, você vê, você perguntou ainda há pouco da mentoria. Existem alguns trabalhos que a gente coordena com o líder para que ele desenvolva com a equipe. Porém, quando a gente sente que a comunicação do líder ela está incongruente, o que é a incongruência? É quando você vê que o sentimento, a postura, o corporal, né, o gestual e as ideias não estão coordenadas. Você não sente uma coerência nesses três elementos. Você percebe claramente uma fragilidade do líder ao repassar uma mensagem, ao repassar um comando, ao buscar ali envolver a equipe dentro de um projeto. Então, ainda há pouco você me perguntou da liderança, a primeira coisa que a gente cuida da liderança é da sua comunicação. Porque, Suzana, é impressionante. A gente, muitas vezes, nós estamos produzindo o que nós não queremos produzir com a nossa comunicação não verbal. Porque nós dedicamos muita atenção ao conteúdo. Nós dedicamos muita atenção ao que eu vou falar. E como eu vou falar, de que forma que eu vou falar, fica esquecido. Então, são coisas muito, muito, muito finas. Às vezes um levantar de uma sobrancelha no momento errado, às vezes um levantar de canto de boca, quando um colaborador, quando uma pessoa está falando com você, que tipo de expressão que você faz? Qual é a expressão que você está produzindo, né? Que você tá, qual é o retorno que você está dando no momento que você está construindo um diálogo? Nós falamos de diálogo. E o diálogo ele começa primeiro com a plena atenção do outro, e eu preciso saber que a pessoa está plenamente atenta ao que eu estou falando, certo? Para que exista ali uma relação de confiança. Agora, se naquele exato momento que eu estou dialogando com você, eu percebo que os teus olhos começam a escapar para a esquerda, que os teus olhos começam a escapar para a direita, que daqui a pouco você começa a fazer alguns movimentos com a boca, fazer os movimentos com a boca. E ó, é incontrolável. É incontrolável. Então, agora você falou assim, eu precisei fazer de um curso de oratória. Se você nunca fez um curso de oratória, nunca realmente recebeu um feedback de um especialista de comunicação, experimenta você receber um feedback de um especialista de comunicação. A gente vai lá nas microexpressões faciais, né? Porque Suzana, o outro, a gente tem o cérebro da gente, a gente não comanda. As emoções, a gente não comanda, certo? Coisas acontecem dentro do nosso corpo e das nossas emoções que são muito instantâneas, são rápidas, né? Rapidamente eu te avalio, rapidamente eu te julgo. Isso é incontrolável. Não adianta eu parar assim, não adianta dizer para o meu cérebro, eu não vou te avaliar nos 30 primeiros segundos ou nos 10 primeiros segundos. Não existe isso. Ele vai fazer a fotografia e ele vai avaliar. Então, dependendo dessas respostas ou dessa postura não verbal, aquilo já é uma informação. Aquilo já produziu no outro a interpretação.
Ele interpreta a tua comunicação não verbal. E ele interpreta da maneira que ele quer. E você nem percebeu que você comunicou. É isso que é o mais interessante. Você nem percebeu que você produziu algum tipo de sentimento no outro. Que você produziu algum tipo de ação no outro, sabe? Isso tanto para o positivo quanto para o negativo. Isso tanto para o positivo, né? Também existem expressões que elas são, nitidamente, elas me dão apoio. Então, se eu estou te pedindo apoio... neurolinguística, não, Mário? Né? Sim, mas principalmente nesse campo do autoconhecimento. Eu acredito que se você hoje, se você assistir 20 lives sobre desenvolvimento, comportamento, evolução, liderança, educação, todas vão falar no autoconhecimento. Absolutamente todas vão dizer. É por aí que começa o processo de mudança. Sim, né? É por aí que começa... Né? Eu imagino quando você foi lá... Eu sempre costumo perguntar isso, vou perguntar para você também. Eu imagino que quando você foi lá no curso de oratória, deve ter acendido assim, umas luzinhas, assim, umas luzes no teu campo de percepção, e você começou a ver coisas que você não via, começou a abrir assim um campo, né? Não é isso que acontece? Inclusive, essas aulas, elas costumam até ser filmadas, né? E a gente começa a se ver, aí começa até a se odiar, né? Você fala, olha quantos pontos de melhoria eu preciso praticar, né? Mas aí a gente, nesse autoconhecimento, é interessante essa percepção de ver o lado positivo e o lado de melhoria. Não, não o travar, né? Mas sim buscar melhorias para vencer esse lado negativo e tornar esse lado negativo positivo. Eu acho muito importante. Teve uma. Aí você tem. Você fala, tem uma pergunta aí? Rapidinho. Aí falou aqui. Oh, passou. Aí de comunicação não verbal, a pessoa estava comentando, né, que precisa melhorar a sua comunicação não verbal, porque entrega, infelizmente, realmente entrega. Né? Se você está de repente falando, nossa, eu estou super animada em estar falando com você. Bochecha subiu para o lado esquerdo, cabeça um pouquinho inclinada, sutilmente, então, isso não está coerente. Aquela fala cansativa, aquela fala que a pessoa está falando, aquela fala infantilizada, oi, tudo bom, não sei o quê. Ou a fala mecânica. Estudou tanto que decorou. Sabe quando você estuda tanto que decora, o negócio fica, olá, tudo bom? Eu sou Suzana Carneiro, estou aqui com a minha... Robotização. Robotização, não fica uma coisa assim, né, uma coisa gostosa, autêntica. Autêntica, e que você preste atenção. Isso eu acho também muito interessante na comunicação. Aproveitando aqui que você é meu conterrâneo, vamos falar um pouco das barreiras, dos ruídos da comunicação, que ele se faz muito presente também, né? No momento que nós estamos nos comunicando, por exemplo, se eu começar a falar contigo aqui, poucas pessoas talvez entendam. Se eu falar, Mário, me conta aí, tu foi comer aquele x-caboquinho, como estava? Pouquíssimas pessoas vão saber. Ou então aquela maniçoba. Oi, como é que estava aquele sabor daquela maniçoba? Foi bem cozida? Tá? Tinha jambu? Então, essa regionalidade também nos atrapalha um pouco, né, na nossa comunicação. E, às vezes, dentro de um grupo, de uma empresa, nós temos várias pessoas de regionalidade diferentes. Eu, por exemplo, nosso juridiquês, advogado adora falar disso. Por quê? Para mostrar, para cobrar um preço justo. Não entrega, bom. Se tiver advogado, aí já vai começar. Estou brincando que o nosso trabalho é muito árduo, é muito difícil e está cada vez mais complicado. Mas, enfim, de repente, falar o juridiquês, você tem que saber quem é a sua plateia. Se de repente eu começo a falar bem assim, Mário, olha, eu vou fazer os embargos, vou fazer esses embargos conforme o caput do artigo que fala do bis idem, para a gente entregar para o juiz acó. Você fala, oi? Para que eu te falei isso se você não ia entender? Verdade. Qual foi o objetivo da nossa comunicação se não foi o entendimento? Né? Que comunicação é o quê? Comunicar uma ação, o entendimento. Ela comum, tem que ser passada, tornar comum. Tem que tornar comum. Se você não torna comum, não houve comunicação, houve essa particular. Falha dessa comunicação. Então, você só informou, você não comunicou.
o que eu noto, assim, em algumas falas de alguns colegas, que até têm um conhecimento, já percebeu que tem gente que fala, pô, sabe aquele professor, ele sabe muito, mas não sabe passar. Entendi. Por que que ele não sabe passar? Porque ele não sabe transmitir todo aquele conhecimento que ele adquiriu. Até alguém também falou aqui, também passou rapidinho, falou sobre o chá, né? Algumas pessoas que leram a postagem, talvez não conheçam, por desconhecer, por não ser dessa área de gestão. Aí só esclarecendo mais ou menos o que vem a ser o chá, é sobre competência, né? Quais são as competências que nós precisamos ter? Conhecimento, é o conhecer, é o saber, e a gente busca conhecimento através de palestra, de livro, aula, faculdade, busca conhecimento de várias formas. A outra forma é a habilidade, é o saber fazer. O que adianta eu saber se eu não sei fazer? Não adianta nada, não me serve para nada. E o principal de tudo, para ter competência nós precisamos ter atitude. Atitude, se você não sabe, conhece, sabe fazer, mas você não se mexe, você não tem atitude, você não sai do lugar, você não tem coragem, dificilmente você vai ter competência. E também entregar o resultado também. Não adianta saber passar, ter competência, ter atitude, e no final não entreguei o resultado preciso no determinado momento. Essa entrega, essa devolução também eu acho muito importante. Porque tem gente de gestão aqui também, Mário. Eu estou olhando, tem uma turma. O que é que tem aí? Tem pergunta? Vamos responder as perguntas, senão tudo, daqui a pouco... Nós temos de tudo. Você falou 2 pontos aí, eu quero colocar. Eu sou muito sincero. Quem me conhece sabe que eu sou muito sincero, porque além de trabalhar com comunicação, são 25 anos trabalhando com empresários, com empresas, com empreendedores. E a gente tem que realmente... E quem trabalha com a comunicação precisa, claro, falar a verdade com amor, né? Nada de falar a verdade com ódio, ou falar a verdade, né, para mostrar conhecimento. Tem que falar com amor. Essa sinceridade é nesse sentido. Muitas pessoas se defendem muito. Você falou do chá, da competência, da habilidade, da atitude. Muitas pessoas se defendem muito naquilo que elas sabem. Aquilo que elas não sabem, elas não vão para aquele campo. Então, muitas vezes, a linguagem que você falou, eu fico na linguagem técnica, eu faço a minha linguagem do advogado, o advoquês, né? Eu uso aquele tipo de linguagem que só eu domino para me proteger, para me fazer importante, né? Para que eu possa me diferenciar, para que eu possa realmente até me distanciar do grupo, para que eu possa ali manter o meu papel de líder, porque eu tenho um conceito de liderança equivocada. É um conceito de liderança que cada vez mais não vai fazer mais sentido. Né? Não vai mais fazer sentido. Então, se você ainda está... Exatamente. Se você sustenta, nesse detalhe que você falou, de uma barreira de comunicação que é o vocabulário. Parece uma coisa tola. Mas, na verdade, ele passa, quando ele começa a se internalizar como uma cultura, é uma cultura de distanciamento. Então, eu não quero aproximação, eu quero manter os limites dentro daquela relação, certo? Então, obviamente, quando e também pode ser o outro ponto também, falta de feedback, falta também de alguém dizer para essa pessoa. Vamos para as coisas básicas, às vezes. Né? Alguém dizer para você, alguém já disse para você que está muito rebuscada essa sua linguagem, alguém já disse para você que existe um distanciamento entre essa sua linguagem e o grupo. E às vezes não precisa ser 100% técnico, não. Às vezes eu tenho uma boa comunicação, mas eu coloco 20% de técnica e aquilo acaba com 80% da mensagem que eu quero. Porque as pessoas vão ficar ali tentando compreender aquela palavra técnica ou tentando descobrir o que tecnicamente representa aquilo. Então, é claro que, como ainda há pouco você falou, a simplicidade, sem ser simplório, né, a objetividade, né, mantendo ali, obviamente, as características que requer a situação, eu não posso tornar simplório um conteúdo que ele é importante, mas a minha comunicação tem que ser simples para traduzir aquele conteúdo. Começa lá na missão, começa na visão, começa nos valores. Quantas placas você tem de missão, visão e valores que são apenas para enfeitar? Vai lá e pergunta para a base se ele sabe o que quer dizer aquilo. Ninguém traduziu, ninguém colocou aquilo mais próximo. Então, porque existe uma barreira.
Existe uma barreira ali, que é a barreira, obviamente, de você traduzir aquela comunicação. Desculpa. A barreira, ela existe muito no vocabulário. Às vezes eu faço missões com palavras rebuscadas, palavras bonitas, visões, sabe, assim, enfim, cheio de elementos, sabe, Mas eu rebuscados. falo, assim, cultura organizacional, às vezes, muito antigas também, né, Mário? Que acha que precisa ter aquela hierarquia de cima para baixo, onde eu mando e obedeço, e eu nem te ouço, eu não discuto, você não discute as minhas ordens, eu não te dou ouvidos, eu não trago novas ideias, porque eu tenho o líder, né? Eu tenho medo de receber novas ideias e alguém que está no meu lugar. Então, eu prefiro me afastar e manter aquele distanciamento do funcionário, não ouvindo, não trazendo essas ideias. Eu acho que esse Então, feedback falta muito nas empresas, é, principalmente esse construtivo, porque o negativo a gente até vê. Ó, você fez isso, você isso, o apontar no dedo. Mas aquele construtivo que vai trazer uma melhoria para o colaborador, eu acho muito bem-vindo e muito importante. e é interessante, por exemplo, recentemente agora nós fechamos uma mentoria, uma consultoria com uma empresa de tecnologia. Ela tem enfim, ela é líder do mercado onde atua. Então ela tem uma inteligência tecnológica muito forte. Mas internamente as confusões, os conflitos, os desencontros são intensos. Fizemos a pesquisa, o que apareceu? Comunicação. Então, como é que pode uma empresa que é líder de tecnologia, certo, ter ali, primeira no ramo onde atua, dentro da área da localidade onde atua, e você vê ali tanta fragilidade no processo de comunicação. O diálogo não acontece, os comandos eles são divergentes, eles são dúbios, né, não são comandos claros, as pessoas não se envolvem nas discussões, o diálogo não é aberto, certo? Isso de cima para baixo. Então, quer dizer, você tem de baixo para cima e de cima para baixo também. Porque o processo de comunicação, Suzana, ele acontece em 3 níveis. O individual, é sua responsabilidade se preparar. Você sabe, então, se nós estamos falando de comunicação para o futuro, não tem como você deixar o processo de comunicação de fora dessa análise. O que nós estamos discutindo aqui é que você precisa fazer uma autoavaliação crítica, uma autoavaliação fundamentada, né? E a informação hoje está aí, bastante informação, bastante conhecimento no mercado, mas ela nada adianta se ela não, primeiro, passa por uma reflexão minha dos meus pontos fortes e dos meus pontos fracos. Então, primeiro, a comunicação começa comigo. Depois, a comunicação ela vai para o interpessoal, ele vai para o pequeno grupo, que já é um outro tipo de relação, onde você já encontra ali o processo de empatia, o processo de conexão, né, o processo de relacionamento, está tudo envolvido no processo de comunicação. E depois você expande isso para um processo de grupo. Como é que é a minha comunicação em grupo? Quer dizer, eu falo quando eu tenho que falar, eu me exponho, ou eu guardo para mim, né, eu sou assertivo, eu sou defensivo, eu sou agressivo. Muitas vezes o que acontece na reunião eu não falo, mas lá no cafezinho eu torno a falar. Por que não falou no grupo? Então, percebe? Momento, né? Exatamente. Necessário para virar um momento, termina sendo fofoca. A comunicação, ela primeiro tem que ser autêntica. Você primeiro precisa compreender o que você comunica, o que você produz e o que você não produz e o que você não está fazendo. Porque o que você não está fazendo também conta. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito simples. Um alto executivo de uma empresa multinacional, certo? Eu perguntei para ele, você conhece o conceito de assertividade? Ele falou, conheço o conceito. Você pode me dizer o conceito de assertividade? Ele falou, pô, certinho. Agora me conta um fato, me conta aí um momento onde essa assertividade aconteceu com você, de que forma que você, enfim, construiu esse processo de assertividade. Então ele falou a primeira vez, eu falei, não é bem assim. Ele falou a segunda vez, bom, não é bem assim que acontece. Então o que é que eu percebi? Ele dominava o conceito, mas quando ele ia relatar um fato, na verdade ele não estava sendo totalmente assertivo naquele fato. Ele não estava, porque a assertividade, tu sabes melhor do que eu,
né, que ela tem a ver com sentimentos, com aquilo que eu sinto. A minha verdade, ela vem desse sentimento, né, e como eu me sinto em relação àquela situação, e eu preciso colocar isso. Eu preciso dizer isso para outra pessoa. Então, muitas vezes a pessoa sai pela tangente, sai pelo outro lado, mas ela não expõe o seu sentimento, porque ela não sabe expor o seu sentimento, principalmente dentro de uma situação onde você precisa, junto com o outro, analisar. Deixa eu analisar junto contigo. Olha, Suzana, eu me senti, naquele momento que você deu aquele comando, eu me senti inseguro, então eu preciso que você, sabe, me coloque mais as coisas. Então, o processo de comunicação, ele é autêntico, e ainda há pouco você falou da humanização, e hoje nós estamos falando da liderança autêntica, que ela tudo tem a ver com esse lado emocional. Esse lado emocional hoje tem que vir de uma maneira, já dizia o Daniel Goleman, que ele foi muito feliz ali naquela frase, na nomenclatura de como ele colocou o processo, né? Inteligência emocional. Então eu tenho uma inteligência relacional técnica, tecnicamente eu sei o que fazer, mas a inteligência emocional também diz assim, eu preciso mobilizar aquele conceito, aquilo que eu aprendi, e como é que agora eu mobilizo isso dentro de uma situação onde há um conflito, onde há uma situação que eu preciso chamar a atenção do outro, onde eu preciso dialogar num momento tenso. Então, como é que eu... A inteligência emocional, ela é uma ferramenta muito importante, né, para trabalhar esse meio de campo, para trabalhar essas relações interpessoais. Hoje ela é uma das principais ferramentas, né, para trabalhar essa empatia toda. Sem dúvida nenhuma, tanto ela quanto a resiliência. A resiliência hoje está sendo colocada com muita força aí dentro dos processos de aprendizagem, porque justamente essa capacidade aí de você, né, tudo que nós estamos passando está afetando muito forte emocionalmente, por mais que muitas pessoas ainda estejam se fazendo de forte, né, seguro, tá tudo bem, que é até esquisito, né, fala a verdade, se eu perguntar para você assim... É até esquisito não sofrer, né? Não, tá tudo tranquilo, né, tô fazendo festa, né, o brasileiro, eu não sei, brasileiro tem um tipo de relação emocional, eu particularmente também me coloco muito nessa situação, né, estou aprendendo muito nesse campo da emocionalidade, realmente o confinamento, né, me fez assim compreender outros campos, inclusive de força que eu tinha, mas também abriu uma série de feridas de fraqueza. E eu já estou tratando as fraquezas. Então eu não posso deixar para amanhã as fraquezas, já estou tratando elas. Também não deixou de ser uma forma de autoconhecimento também, né? Essa busca desse autoconhecimento. Naquele dia a dia frenético, talvez você não tivesse essa percepção dessa fraqueza sua para poder, inclusive, tratar. E assim, é muito complicado. Eu, por muito tempo, tentei resolver tentei ser um autoconsultor, né? Um autoperceptivo, eu mesmo me reconstruir tudo mais, reconstruir meus conceitos, minha trajetória, refazer e tudo mais. Não dá. Você precisa do outro. Mas e aí mais aprender a ouvir, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Porque a gente tem, às vezes, por exemplo, não sei se você já reparou, já teve essa percepção, que você está conversando com uma pessoa e a pessoa parece que está prestando atenção, mas ela já está construindo uma fala em cima da tua para poder falar. Ela não te ouviu. Ela, em momento algum, ela te ouviu. Ela estava todo o tempo pensando na fala, construindo a fala dela, para falar, talvez uma conexão totalmente diferenciada daquilo que estava sendo dito, mas dentro dessa situação, por falta de ouvir. A gente ouve muito pouco. Tem um exercício que eu faço... Principalmente... Nós, mulheres, a gente não quer ouvir, quer falar. Eu já sei diferente. Eu acho que a mulher, quando ela percebe que existe um problema na equipe, pelo menos assim, eu tenho... Eu presto consultoria tanto para mulheres... Né? Exatamente, para mulheres empreendedoras quanto homem. Quando tem problema assim na equipe, as mulheres empreendedoras fecham a porta e dizem assim, não interrompe não, que agora tem um problema, elas adoram ouvir. Eu acho que a mulher ela gosta de ouvir os problemas, ela não foge. O homem não, o homem obviamente ele quer, resolve isso aí que isso é da tua cabeça, mas aí a praticidade, né? A praticidade masculina, aí já está entrando num campo mais está entrando em outro campo que depois dá
dá um outro circuito aí. Nosso tempo a gente só tem 10 minutos, você está sabendo disso? Quantos minutos? 10. Faltam 10 minutos? Não falamos nem a metade do combinado. Pô, tem um roteiro aqui que a gente não. Acabou o roteiro. Eu ia te falar uma coisa. Eu ia te falar assim ainda há pouco do pensamento acelerado. Vamos tocando. Daqui a pouco a gente faz uma segunda live. Quando a gente vai ensinar oratória, então a pessoa assim. Tem um exercício besta, simples, que é o exercício do trava-língua. Então eu pego lá o trava-língua, que é o tagarelarei, tagarelarás, tagarelarema, aquelas palavras bem complicadas. E normalmente eu digo para os meus treinandos que aquilo vai melhorar a dicção dele. E melhora. Mas tem uma outra coisa também que melhora. O tempo de concentração, de você olhar para aquela palavra. Então o trava-língua, normalmente, ele te mobiliza para que você preste atenção. Por exemplo, o arcebispo de Constantinopla será desarcebispo constantinopolizado. Então você tem que prestar atenção para que você possa falar. Ou seja, você tem que diminuir a velocidade do teu pensamento e concentrar. Então, por que eu estou falando dessa concentração? Já que você trouxe esse elemento da comunicação que atrapalha muito os processos e gera conflito, e gera problema. Então, toda vez que a pesquisa diz comunicação sempre aparece no topo da lista dos grandes problemas das organizações. Aí todo mundo vai para aquela comunicação interna, cartaz, não sei o quê, e abre canais de Facebook, abre canais de e-mail, caixinha. Não é só isso. Continua não ouvindo, né? É isso que você falou. É isso que você acabou de dizer, entendeu? Começa nesses pequenos elementos da pessoa estar falando com você e você nitidamente já está formulando um outro pensamento. Daí já vai gerar, obviamente, um problema. Esse problema de interpretação que gera uma ação, que também vai gerar uma ação problemática, e que também vai gerar um erro, e que também vai gerar um retrabalho. E aí você não consegue, porque você não consegue mapear isso. Você não consegue parar para identificar isso. Então, só as empresas... Por que eu digo só as empresas? Porque tem empresas que investem, sim, no processo de comunicação. Investe tanto no processo de comunicação formal, que é muito importante. É muito importante você ter comunicação, comunicar a missão, abrir canais, para que você possa estar falando. A tecnologia ela é hoje muito ágil, né? Rápida. Eu falo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Isso deu agilidade, mas não quer dizer que isso aumentou a qualidade. E não quer dizer que vai acabar os problemas, que vão acabar os problemas, e que os retrabalhos vão acabar, e que os conflitos ainda vão ser produzidos por isso. Então, por incrível que pareça, grande parte do que a gente começa sempre a desarmar para que as coisas comecem a se tornar mais limpas, mais claras, são exatamente esses exemplos finos que você deu. Começa daí dessa situação. E aí eu me lembrei do tagarelarei, né? Que aí, enquanto o indivíduo não faz toda a folha do exercício, significa que ele não está ainda 100% concentrado. A mente dele ainda está vagando e tudo mais. Tem um livro aqui... Está desprezando a atividade. Geralmente, quando eu uso o trava-língua, eu tenho essa percepção. Quando eu falo bem assim, vamos trabalhar respiração, que é muito importante na comunicação. Vamos trabalhar essa parte da dicção, da fala, né? Usar os trava-línguas. Menospreza. Acha que tu tá brincando. Mas aí tá uma coisa bacana, não Suzana. Não entende a importância. Não entende. Não entende. Não entende. Aí tá uma coisa legal do nosso... que eu sei que você sabe... já te falei diversas vezes, vou falar de novo. Eu gosto muito de conversar, dialogar contigo, de formular projetos junto como nós estamos formulando. Né? Nós estamos construindo aí um treinamento que une as nossas habilidades. Né? Essa tua habilidade, essa tua sensibilidade, eu acho fantástica. Quando não é bem... Quando você não consegue traduzir para o outro qual é o sentido do que ele está fazendo, qual é o sentido daquilo, isso já é um ponto de desmotivação, ou um ponto de você ali refrear a ação da pessoa. Porque, obviamente, a pessoa se sente insegura. Ela só se sente segura quando ela internaliza o comando, quando ela internaliza a comunicação.
quando ela de verdade compreendeu, quando ela de verdade apreendeu aquilo que nós estamos querendo falar. Então, claro, né, nós queremos agilidade, tem que ter. Nós queremos velocidade. Agilidade é diferente de pressa. Eu tenho que ser ágil, mas eu não posso ter pressa. Eu tenho que ser ágil, tenho que respirar. Quem é ágil, respira. Quem tem pressa, atropela. Quem é ágil, pensa antes de falar. Quem é ágil vai pensar de que forma que vai falar. Quem é ágil não vai dar a mesma mensagem, o mesmo comando para os mesmos grupos, para as mesmas pessoas. Porque dentro da minha equipe eu tenho o auditivo, eu tenho a pessoa que escuta melhor, que vê melhor, que ouve melhor. Eu tenho a geração Z, que os jovens precisam de um comando, a geração Y é um outro. Né? Então eu tenho a flexibilidade, eu tenho que treinar a flexibilidade, eu tenho que exercitar a flexibilidade. Eu ia falar dela agora, a importância da flexibilidade. Aí está, né? Aí, dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Desse contexto, verdade. Nós que somos professores, eu não sei se tem professor aí. Tem demais, né? Aqui em casa nós somos quase mestrado em transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, sem hiperatividade, pós-hiperatividade, uma série de coisas. Não é? Uma série de estudo, desde 2005 a gente vem estudando e vivenciando isso na prática, todo dia e tal. Eu acabei de ver, entrando aqui, um aluno da minha primeira turma de 2003, eu não acreditei. Acabou de entrar, Drica, primeira turma. Seja bem-vindo. Quase no finalzinho vai ser. Então, nós que somos professores, eu não sei se tem professor na live. Então, quando nós estamos dando aula, que ainda nós somos professores acadêmicos ainda. Então, nós demos um conceito, nós demos um comando, nós estamos explicando e estamos olhando para todo mundo. Nós estamos percebendo, a partir das expressões dos alunos, se eles estão compreendendo, se eles não estão compreendendo, se está desestimulante, se está complicado, se não está complicado. Ele vai dando sinais para você a partir da comunicação não verbal. E tem aquele que conduzindo de forma diferente, né? Você vai flexibilizando o conteúdo. E tem aqueles que estão simplesmente te olhando, mas eles não estão te olhando. Não estão te vendo. Nitidamente, eles não estão te vendo. Então, como eu te falei, como eu já sou especialista aqui em TDAH, o que é que eu faço? Não estou dizendo que ele tenha TDAH ou que ele tenha algum transtorno ou coisa parecida. Mas é nítido que eu fiquei falando 30 minutos e eu vi, né, os olhos dele não mexeram nem para a esquerda, nem para a direita, a pupila dilatou vagamente, quer dizer, ele está em outro universo, né? Então, obviamente, eu me desloco, né, depois que ele te dá o comando, e vai para perto desse aluno, vai lá, pega no ombro dele, para ver se ele acorda, né, se ele desperta, e dá de novo o comando. Você, de novo, simplifica aquele comando para que ele venha para o jogo. Certo? Então, o que é que eu quero te dizer? Muitas vezes, nós não estamos por conta, e aí eu não quero nem classificar se o indivíduo é A, B, C ou D, e nem dar diagnóstico. Nem dar diagnóstico para a pessoa. Mas a gente tem que perceber que muitas vezes nós também tem um outro elemento da comunicação assim. Tem dia assim que emocionalmente eu não vou estar bem. Tem dia que emocionalmente eu não vou estar ali 100%. Então, se estou dialogando com você, estou percebendo isso, eu preciso mudar também a minha postura. Eu preciso também mudar o meu comando. Eu preciso resgatar você desse estado para que você venha junto comigo para eu compreender. Não adianta, por exemplo, eu falar por falar. Não adianta apenas eu dar informação e despejar a informação. Se está nítido ali que não existe um campo de receptividade. Exato, não existe um campo fértil. Ora, o líder hoje, ele é humanista, vou voltar lá para o seu humanismo. Seu humanismo não, para o humanismo, que é de todos nós, né? O líder, ele é uma pessoa altamente perceptiva nesse campo. Ele percebe o estado emocional do outro. É a primeira. Deveria. Mas você não precisa fazer curso para isso. Porque você sabe muito bem que tem líderes que não precisam fazer curso para ser autêntico. Simplesmente precisa que ele se dedique para o outro. Que ele perceba o outro. Não sei se está terminando. 23. Mas olha, eu te agradeço. Nosso papo ainda. Falei muito, não foi? Falou, mas falei mais do que você. O papo não é esse, o papo é comunicação. Tá bom, então. Mas bom, ainda foi bom que deu gostinho para uma próxima.
Te agradeço muito Eu que agradeço. esse nosso bate-papo, muito enriquecedor.